Fala, profissional contábil, tudo bem? Diego Porto aqui da Infinis Tecnologia e sejam bem-vindos a mais uma aula de Power BI aqui do nosso canal. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como criar uma tabela virtual utilizando a função DAX Summarize, que é muito importante aqui dentro do Power BI também, beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos à aula. Bom, pessoal, aqui no Power BI eu já tenho uma tabelinha importada chamada F-Vendas, tá? Vai estar aí no material para vocês baixarem, tá? E aqui a minha F-Vendas, se eu vier aqui nesse segundo botãozinho chamado Dados, eu consigo visualizar o que eu tenho nessa F-Vendas, que são basicamente as informações de notas fiscais, de venda de notas fiscais, uma saída e uma venda de notas fiscais, supondo aí que a minha empresa seja uma empresa de comércio, e aí eu vendi e emiti essas notas fiscais, onde eu tenho as informações aqui do número da nota, tenho o código do produto, tenho o NCM do produto, a quantidade desse produto, o preço unitário, o desconto e o valor líquido daquele produto. Pessoal, se vocês repararem, a minha tabela, as numerações dela se repetem, o número da nota ela vai se repetir. Por quê? Porque em algumas notas eu tenho mais de um produto para a mesma nota. Então ela vai se repetir aqui, ó, 32743, aqui embaixo tem 32744 e por aí vai. Eu sigo a sequência e aí eu tenho os produtos e os valores que são vendidos. E qual é o objetivo dessa aula? O objetivo é criar uma tabela onde me mostra o resumo, ou seja, que me mostre o número da nota e o total de venda, e o total da venda, né? O total da nota fiscal e o total também da quantidade do produto. Então esse é o objetivo, criar uma tabela onde me mostre isso daqui, exatamente isso. O número da nota resumido, agrupado, o valor total dessa nota, ou seja, a soma de todos os produtos e a quantidade, né? Quantos produtos eu vendi no total para aquela nota fiscal. Então beleza, pessoal, eu poderia resolver o problema fazendo o seguinte, ó. Vindo aqui na parte de relatório, buscando uma tabela. Ó. Eu tenho aqui uma tabelinha, ia criar a tabela aqui dentro, e aí era só arrastar as informações. Ó. Aqui da minha F-Vendas, por exemplo, eu arrastaria o número da nota para aqui para valores, e aí ele já agrupa para mim, ó, tá vendo? Ele já está agrupando o número da nota. Depois eu vou dar uma aumentada aqui para melhorar. E aí eu pegaria o valor líquido, por exemplo, e arrastava aqui para baixo de número da nota. Ó. E aí o que ele ia fazer? Ele ia colocar o valor total da nota fiscal aqui também. E aí eu pegaria a quantidade, jogaria para cá também. Ó. Aí ele faria a soma, deixaria o total. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ó. Vou vir aqui em formato, na parte de tamanho. Tá. Tamanho do texto, vou dar uma aumentada para que vocês possam visualizar melhor. Beleza? E aqui, ó, ele já faz exatamente o que eu quero. Ele cria uma tabela e ele agrupa as informações. Ó. Ele pega aqui e soma o valor total da nota, né? Então, se eu vier aqui na minha tabela, onde eu tenho vários produtos, se eu pegar a soma disso aqui, ó, desses produtos da 32743, por exemplo, ele vai me dar exatamente esse valor aqui de 61,70 e aí a quantidade de 3 produtos. Ó. A quantidade é até mais fácil da gente ver. Ó. Eu tenho 1, 2, 3 produtos. Ó. A quantidade aqui eu vendi um, aqui eu vendi um desse produto, aqui eu vendi um também para essa mesma nota. Então tá certinho. Tenho aí a quantidade de 3. Beleza. Só que nem toda vez eu vou querer criar um visual, né, para me mostrar essas informações, para me mostrar essa tabela. Então vai ter vezes que eu vou querer criar uma tabela com esse resumo, né? Eu não preciso das informações do produto, por exemplo, eu não quero que as pessoas vejam a informação do produto, por exemplo. Então, muitas das vezes eu vou querer criar uma tabela onde me mostre isso. E eu tenho como criar essa tabela utilizando as funções DAX, porque as funções DAX elas têm esse objetivo também, de criar tabela. Na verdade, as funções DAX ela tem 3 objetivos. Uma é criar medidas, né, que é aquela que nós utilizamos nos cálculos, para os visuais e tudo mais. A outra é criar uma coluna calculada, né, eu consigo criar uma coluna numa tabela onde eu faço um cálculo nela utilizando funções DAX. E a terceira opção é criar tabelas virtuais. Eu também consigo criar tabelas aqui dentro do Power BI utilizando as funções DAX. Então, nós vamos criar exatamente isso, uma tabela onde ele me faça exatamente isso aqui que ele fez
para esse visual de tabela que nós criamos aqui, tá? A gente não pode confundir, existe o visual de tabela e existe a tabela virtual, que é aquela que fica aqui do cantinho, ó, vai ficar aqui no cantinho, junto com as outras tabelas que eu tenho importadas, tá? Eu vou conseguir relacionar com outras tabelas e tudo mais. Então é isso que nós vamos criar a partir de agora. E para isso nós vamos utilizar a função Summarize, né, que vai criar essa tabela virtual para mim. Então vamos lá, vamos ver como nós vamos criar isso aqui, ó. Primeira coisa, vamos vir aqui na guia modelagem, tá? E na guia modelagem eu vou vir na opção de criar uma nova tabela, beleza? Veja que aqui, ó, faz parte dos cálculos, eu vou criar uma nova tabela, tá? Então beleza, pessoal, essa tabela eu vou dar o nome de resumo notas, tá? Resumo notas, esse vai ser o nome da minha tabela, resumo notas, que vai ser igual. E aí eu já vou chamar de cara a função Summarize, né? Tá aqui logo aqui embaixo, ó, Summarize, e vou dar um tab para ela abrir o conceito dela. Para facilitar, eu vou já quebrando ela para poder organizar direitinho para que vocês possam entender o passo a passo. Então eu vou, para fazer isso, para fazer essa organização, eu vou apertar o Shift Enter, tá? Que aí ele vai descer aqui para baixo para o segundo passo. Chamei a função Summarize, agora eu tenho que colocar o primeiro argumento da função Summarize, que é a tabela. Qual é a tabela que eu quero fazer, que eu quero criar uma nova tabela, né? A partir de qual tabela eu quero criar essa nova? Então, vai ser da minha F-Vendas, que é a única tabela que nós temos aqui, certo? Então, primeiro argumento, a tabela. Beleza, coloquei aqui qual é a tabela, mais uma vez eu vou apertar aqui o Shift Enter para ele poder descer o argumento, coloquei qual é a tabela. Agora eu tenho que dizer qual é a coluna que eu quero agrupar. Qual a coluna que eu vou agrupar? É a coluna de notas fiscais, tá? Que ao invés de ficar lá repetindo as notas fiscais, eu quero que ele agrupe por número de notas fiscais, exatamente como está aqui nessa tabela que nós criamos, tá? Então eu tenho que dizer que eu quero que ele agrupe a coluna F-Vendas, tá? E a coluna, que ele já me traz todas as colunas da F-Vendas aqui, e eu vou dizer que eu quero agrupar a coluna número da nota, ó. Número da nota, F-Vendas, número da nota. Vou dar um tab e aí ele vai trazer aqui a tabela, a coluna que eu quero agrupar, beleza? Vou dar uma vírgula e vou para o próximo argumento, que é o nome da outra coluna, o nome da segunda coluna. Qual vai ser o nome dela? A coluna onde eu vou colocar os totais. Então assim, eu vou criar uma tabela onde eu tenha os totais de venda, né, o valor líquido, e outra que eu tenha a quantidade. Então tanto faz qual vir primeiro. Eu vou criar primeiro, aqui me traz o valor total, que eu vou dar o nome de faturamento. Então, ó, toda vez que eu vou falar de nome, ó, vai ver que ele coloca aqui, ó, Summarize, a tabela, a coluna, ó, column name, tá? E depois vem o nome da próxima coluna, da coluna onde eu vou fazer os cálculos, né, onde eu vou calcular o valor total. E essa coluna eu vou dar o nome de faturamento. Então, sempre quando eu falo de um texto, quando eu vou criar uma coluna, eu tenho que colocar entre aspas, tá, pessoal? Para ele entender, senão não vai dar certo. Então, eu vou dar o nome de, igual no Excel, né? Faturamento. Vai ser o nome dessa segunda coluna, onde vai ter os valores totais. Beleza, coloquei o nome da coluna, agora eu tenho que dizer qual é a coluna que eu vou fazer uma soma, que eu vou fazer uma média. Eu posso também fazer uma média das vendas, né? Eu posso fazer... pegar o valor máximo, enfim, posso fazer várias coisas aqui, mas no meu caso eu quero só somar mesmo. Então, para somar, eu vou chamar, ó, tanto é que ele me diz aqui, ó, expressão. Qual é a expressão que você vai utilizar? Ou seja, qual é o cálculo que você vai fazer? Então, eu vou chamar a função sum, que é justamente que faz a soma de toda a coluna. E vou dizer qual é a coluna que eu quero somar. Que nesse, aqui eu esqueci de dar o Shift Enter, né? Para a gente manter o costume aqui. Então aqui para baixo eu vou dar o Shift Enter. Beleza? E aí eu abro a função sum aqui e vou dizer qual é a coluna que eu quero somar, que é a valor líquido, tá? Se eu digitar aqui, ó, valor líquido, ó, já vai aparecer para mim, ó, F vendas, valor líquido, que é a coluna que eu tenho, tá? Beleza, pessoal? Coloquei, fecho a função sum, tá? E aí eu vou para minha segunda coluna, que é a coluna de quantidade, né? A quantidade vendida, né? Então vou dar novamente o Shift Enter para poder organizar a casa. E aí eu vou colocar a minha outra coluna, minha terceira coluna, que vai ter o nome de quantidade, pode ser, né? Quantidade vendida, né?
vendida, tá? E aí eu fecho aqui a aspa, tá? E aí eu vou colocar agora a segunda expressão, né? Qual é a próxima expressão que eu vou seguir? Que também vai ser uma soma, só que dessa vez, vou dar um tabzinho aqui, vai ser a soma da quantidade. Essa vai ser a minha segunda coluna, beleza? E aí eu vou fechar novamente a minha função sum, vou dar um Shift Enter novamente e vou fechar a minha função summarize, beleza? E assim eu finalizo a minha tabela virtual. Tá? Aconselho vocês, caso ainda tenha alguma dúvida, que vocês copiem a fórmula para não se perder, tá? Que vocês façam devagarzinho aí, façam junto comigo para não se perder. Voltem o vídeo caso tenha alguma dúvida, beleza, pessoal? É importante que vocês entendam essa sistemática da função summarize. Também é importante que vocês organizem do jeito que eu organizei aqui, ó, que fica mais fácil o entendimento, tá? Cada um, mas se vocês quiserem fazer direto, também não tem problema. Beleza, pessoal, finalizei a função summarize, eu dou um Enter, eu simplesmente saio, tá? Eu clico no fora da expressão e aí ele vai criar aqui, ó, uma tabelinha do lado direito aqui chamada resumo notas, que foi exatamente a função summarize que nós utilizamos. E se eu vier aqui, ó, nos dados, né, onde eu tenho a representação das tabelas, ele vai me mostrar, ó, clicando na minha tabelinha resumo notas, ele me mostra exatamente o resumo, ó. Deixa eu, para ficar mais claro, é porque aqui ele... Deixa eu fechar aqui. Deixa eu dar uma diminuída que foi. Tá, beleza. Porque aqui, ó, eu tenho que classificar, né? Para ficar igualzinho ficou na minha tabela lá. Então, eu clicando aqui, ó, só clicar em colocar na ordem crescente e ele vai colocar naquela ordem lá. Então, ele traz exatamente o que ele trouxe no visual de tabela, ó. Trouxe o número da nota, o faturamento, 61,70, e a quantidade vendida, ele somou também, colocou 3 produtos. Então, se eu vier aqui no meu visual, eu consigo ver que é a mesma coisa. Ó. Consigo ver que é a mesma coisa. Ó. A primeira nota, 32,743. Valor líquido total, 61,70. E aí ele trouxe a quantidade de 3, que é o valor, a soma total das quantidades do produto. Beleza, pessoal? Então, ó, essa é a função summarize, uma função muito importante para quando você quer trabalhar com tabelas virtuais. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com mais profissionais contábeis e deixe seu comentário também, é muito importante pra gente. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.